Perrengue, né? Perrengue. A gente adora se enfiar numas coisas que depois a gente pergunta assim, como que a gente conseguiu parar aqui? Pior serviço que um ser humano pode ter, cara. Tirar a merda é muito difícil. Tá. Calma. Bebe uma água pra lá e eu bebo uma água pra cá. Vão dar uns 2 minutos, depois a gente conversa. Várias coisas no chão, tudo revirado. Você deixa as portinhas abertas assim lá do motorhome? Só pra saber. Alguém entrou no motorhome, o pneu estourou. Bum! Pum! Mano, no meio da rodovia. Faísca no chão, gente gritando. Mano, sessão da tarde. Se você é essa pessoa que se desespera com qualquer coisa ou que acha que tudo tem que sair exatamente do jeito que você planejou, queria te dar um spoiler da vida aqui que não vai acontecer. E aí, meu amor, onde é que a gente tá? Estamos aqui na Espanha para mais um episódio do nosso podcast, que é onde a gente tá. Se você acabou de chegar aqui, primeira coisa, gente, tô falando em todos os episódios, mas é para vocês lembrarem. O que precisa fazer, Brunão? Dá 5 estrelinhas no nosso Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify. Se for no YouTube, curte, comenta, compartilha. E se inscreve. Esse é o mais importante, que vai ajudar a gente a alcançar mais pessoas e continuar trazendo conteúdo aqui, porque dá bastante trabalho. Então, por favor, esse é um jeito de você apoiar o nosso trabalho. Exatamente. Brunão, saudade de gravar com você, hein, cara? Nossa, já eu tem ando uns dias, ficando uns dias. Eu tava dando uma olhada, faz mais de mês que a gente não grava junto, porque eu tô uma pessoa um pouco mais introspectiva, fazendo os meus episódios. Pegou uma série só pra você. É, basicamente. Mas enfim, muito bom aí gravar com você de novo. E vamos agora então falar sobre... Eu acho que é o tema que a gente mais tem lugar de fala. Perrengue, né? Perrengue. A gente adora se enfiar numas coisas que depois a gente pergunta assim, como que a gente conseguiu parar aqui? Cara, e assim, eu acho que o imprevisto e o perrengue, ele não é mais uma exceção, ele é uma coisa que faz parte... regra. Ele faz parte do nosso cotidiano. Eu acho que... É praticamente meu melhor amigo, eu tiro foto e ele tá lá do lado. Mas a gente tá brincando desse jeito, mas só que não dá pra fugir. Todo mundo passa os perrengues, tem uns que é assim, muda a sua vida, você passa vários dias ou até semanas dentro de um perrengue assim, inimaginável, e às vezes é só bater o mindinho na cadeira, mas sempre tem perrengue tem na vida de todo mundo, e é isso que a gente vai debater aqui, ó, mostrar com bom humor algumas coisas que a gente já passou, e você pra dar risada e lembrar dos que você passou aí do seu lado. E claro também como a gente faz pra lidar com o perrengue pra gente não surtar, que eu acho que é o mais importante. Mas o que é um perrengue? O que é denominado pra você um perrengue? O que é considerado um perrengue pra você? São coisas, pra mim, que você passa um aperto, um ódio, às vezes chora, uma tristeza, mas só que quando passa, você consegue até fazer um bom humor ali. Então, se você não conseguiu superar, aí já não é perrengue, é praticamente um trauma. Então, aí você não entra nessa categoria, eu acho. Então, você acha que perrengue é diferente de problema? Ou é mais ou menos? Isso, não sei, zona cinza, né? Não sei, minha perspectiva. Pra você, como é que é? Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. O perrengue, ele é uma situação que você vai passar, às vezes por um curto período de tempo. Geralmente são situações cotidianas. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Eu acho que o lugar onde você mais passa perrengue, assim, é viagem. Por quê? Eu acho que a viagem, ela traz você pra fora da sua zona safe, da zona de conforto. Então, o que acontece? A probabilidade viagem, de dar ruim é gigantesca. É gigantesca. Eu acho que a gente aprendeu a lidar tanto com o perrengue porque já tem 3 anos que a gente vive, de fato, em movimento e viajando. Então, a gente chama o perrengue de vez em quando, porque a gente tá fora da nossa zona o tempo todo. Eu concordo, mas só que às vezes você tem uma rotina normalzinha, você de boa, você trabalhando, acontece uma catástrofe, alguém te liga falando assim, mano, mamãe passou um problema, a gente precisa emendar um carnê pra comprar uma geladeira nova, você tá de boa, você tava indo só pro trabalho e volta e do nada, pouf. Eu acho que ninguém tá safo, na verdade, não né? Tá. E uma coisa que a gente gosta também é contar casa, então eu acho que vale a pena a gente contar aí o nosso primeiro perrengue juntos. Pra quem não sabe, a gente já tá aí nessa caminhada de vida há 8 anos, a gente se conheceu na Irlanda fazendo intercâmbio de inglês, e assim, quem já fez intercâmbio ou já saiu de casa, saiu da própria cidade, você vai ter passado algum rabo de foguete. Você consegue lembrar? As primeiras moradas são horríveis, sim. A nossa primeira casa que a gente morou junto Você acha que foi o pior perrengue? Foi primeiro, mais né? marcante, né? Foi tipo assim, aquela, tipo assim,
pô, pra começar a brincadeira, pra ver se vocês estão junto mesmo nessa. A gente, lá na... Como a gente falou, a gente estava fazendo intercâmbio, então a gente se conheceu. E quando você mora fazendo um intercâmbio, é muito difícil ter um relacionamento, cada um dividindo casa. Então é muito complexo, então você quer... Eu não vou nem falar mais de 18 anos o que acontece, mas eu tô falando assim, você quer ver um filme coladinho com sua namorada? Não tem como, porque você tá dividindo o quarto com 2, 3, 4 pessoas, tanto Sim. você quanto ela. Então é uma logística muito complicada. Fora, tipo assim, você não pode ficar levando gente na casa, porque imagina, a galera não gosta que fique levando gente todo dia, Tem ou com casa uma que é certa proibido. frequência. Tem casa que é proibido, gente, porque... Assim, eu acho errado, mas eu consigo entender que, por exemplo, uma casa lá é muito caro. Só pra vocês terem papo de vamos jogar dinheiro, que eu acho que mexe no bolso, aí o perrengue vem junto. E aí, por exemplo, uma casa pra você morar na Irlanda vai custar, sei lá, hoje em dia 3 mil euros, 2 quartos. Ou seja, a gente tá falando de muito dinheiro pra quem saiu ganhando em real, com economias, tendo que chegar lá, sobreviver e enfim, né? Então, assim, as contas são muito grandes. Aí você põe a namorada pra ir lá e fica dormindo lá e gasta energia e entendeu? Enfim, resumindo, em 3 meses de namoro, eu saí da minha casa e fui morar com ela. Nossa. Pra começar, não tinha quarto. Eu briguei com a galera da minha casa, falei assim, eu vou sair daqui, fui dormir na cama dela, ela dividindo o quarto com mais 3 meninas, ou seja, era eu dormindo no quarto com 4 mulheres. Fiquei nessa quase um mês, eu Sim. acho que foi quase um mês. Numa cama de solteira. E nessa casa eram, eu não lembro quantos quartos Acho eram. que, tipo, 6 quartos. Era um banheiro. As únicas mulheres da casa toda eram essas meninas. Eu era amigo de todas elas, então, tipo assim, foi até tranquilo. Mas tinha só um banheiro pra isso tudo. Não Sei, então, e o resto do homem. Então vocês imaginam que a gente morava numa casa que tinha, sei lá, 12 pessoas, um único banheiro, uma Nojento. cozinha no subsolo, escuro. Gente, um Cara, fogão. aí depois disso, tipo assim, depois que eu falei esses 3 meninos, é que a gente saiu de casa. Um casal que morava lá, que era um casal de homens, eles falaram assim, a gente vai sair, ou seja, mais homem, mas enfim. A gente vai sair e a gente vai anunciar o quarto. Eu disse, nem anuncia que a gente vai entrar. A gente anuncia a cama da Thaís. Então a gente fez um jogo, dança das cadeiras, mudamos pra esse quarto. Então foi o nosso primeiro quarto que a gente morou junto. Sim. Mas só que essa casa continuava sendo assim, Nossa. mano, um pandemônio. Às vezes de noite tinha briga. Gente, não, a Cara. gente experienciou coisas que até Deus duvida naquela casa. Eu acho que foi o pior lugar. Você lembra? Era uma casa que era uma gambiarra, então você não podia deixar o lixo fora da casa. Não, você abria a porta, era lixeira. Então a gente não Bicicleta e lixo. Bicicleta e lixo, aí Não tinha sala. passava poucos metros, desembocava na cozinha, assim, uma cozinha claustrofóbica. Tinha um cara que morava lá todo domingo, ele fazia marmita pra semana, ele fazia peixe, ficava fedendo peixe até quarta-feira, e pra domingo ele ia começar de novo. Cara, Não, eu acho que realmente esse foi o primeiro perrengue, e se a gente aguentou... Cara, agora imaginem vocês, a gente tava 3 meses juntos, Nossa, aí, chacoalhão. jogaram aí essa bomba, sobrevivam, e a gente passou desse teste. Nossa. E, enfim, né, mas eu acho que uma coisa também que você se jogar, né, fora da zona de conforto, como eu falei, eu acho que faz as coisas ficarem mais leves com o tempo, porque você tá tão acostumado com os problemas chegando o tempo todo pra você resolver, que vai virando meio que piada, eu acho, né? Por exemplo, agora que a gente mora no motorhome, eu consigo rir dos meus perrengues com mais facilidade, assim, às vezes questão Total. de horas. Sim. Às vezes minutos, assim, tipo assim, pô, eu bato aqui e já faço piada. A Thaís, às vezes, precisa de uma digestão um pouco maior. Sim. E eu acho que vale a pena, então, a gente contar um pouco do nosso contexto, né? Porque aqui no podcast a gente falou que queria que fosse um espaço onde a gente não ficasse só batendo na tecla de viagem e do nosso estilo de vida, mas porque a gente queria poder falar de outras coisas. Mas, de toda forma, é parte da nossa vida, então eu acho que vale a pena um pouco a gente contar um pouco como são os perrengues na nossa vida de motorhome, né?
Cara, os perrengues de motorhome é o que é os prós e contras. Então tem todo o pró de você viajar e a gente mostra a nossa vida e parece uma vida perfeita e incrível, mas tudo na vida tem os seus lados contras. Sim. Os lados contras de motorhome são, resumindo, todos os perrengues que a gente passa envolvendo morar numa casa combinada de um carro. Imagina, você tem um carro, a cada X tempo ele dá um problema, ele quebra, você tem que ir no mecânico, tem que trocar o óleo, a casa do nada uma infiltração, cai numa telha. O motorhome é tudo isso combinado, juntos. Sim. E às vezes você não consegue sair do lugar porque um interfere no outro. Então os maiores perrengues são envolvidos com mecânica ou com a nossa... Eu acho que a nossa logística de água é um perrenguinho, mas a gente tá totalmente acostumado. Virou um perrengue chique já. Eu acho que é exatamente como essa questão da logística, só pra quem não entende nada de motorhome, nós precisamos abastecer a cada 2, 3 dias a nossa caixa d'água, porque senão a gente não tem como tomar banho, lavar louça, e tirar comida. o cocô que você passou um perrengue esses dias. Passei ontem. Esse perrengue pela primeira vez. Não quero que me julguem, tipo, ai, nossa, deixa tudo pro Bruno. Não é, a gente divide as tarefas não e o cocô é tarefa do Bruno. 100% minha. E aí ontem, porque eu tô numa vibe, vou contar pra vocês, eu tô numa vibe independente. Eu tô numa vibe que quero fazer as coisas sozinha, tô numa vibe aprendendo. Não tô, eu tô assim, tudo eu quero fazer agora. Não, antes ela só virava assim, Bruno, faz isso aqui. Hoje em dia, assim, faz, mas ensina. Agora eu faço, você me dá um toque. Assim estamos indo. Então, por exemplo, o Bruno é o chefe de casa, só ele que cozinha. Agora, eu já tô dando uma arriscada ali, o almoço foi o seu hoje, tava Carbonara. incrível. Ai, obrigada, Bia. Enfim, comecei a mexer mais com fotografia, comecei a mexer mais com edição. E aí eu quis falar o quê? Dá pra mami aqui, eu vou tirar a merda hoje. Aí fui lá, eu, né? Não sei o que, fui lá, não sabia nem tirar, nem destravar o negócio. Gente do céu. Eu queria aqui, ó, 1 segundo de palmas para Brunão, porque é o pior serviço que um ser humano pode ter, cara. Tirar a merda é muito difícil. Então, assim, apesar de ser difícil, só quis colocar aqui que eu fiz isso pela primeira chato, vez. É nojento, é horrível. É nojento. Não é tão nojento, Nossa, é porque... Não, é nojento, pô. É literalmente cocô, né? Mas enfim. Existem estruturas que é feitas por motorhome que tem um tubo que sai, eu não vou saber explicar, mas tem uma caixa e nessa caixa é conectado tipo um cano. Um cano deve ter um palmo, um pouco mais de um palmo. Então tem estruturas de motorhome que é bonitinha, de metal assim. Esse cano entra dentro do cano, então você não tem um contato nenhum, você não tem nenhum cheiro, você nem vê. Nossa, ontem eu vi tudo. Mas só que ontem era um buraco no chão, né, cara? Nossa, cara. Eu comecei errado, mas o que a gente quer dizer é que essa parte, né, do cocô, do xixi, da água e não sei o que, já parou de ser um perrengue faz muito tempo. A cada 2 dias, o que você faz? É automático. O que você faz, por exemplo, pegar um ônibus é perrengue. É um perrengue, mas quando você vive todo dia, você nem lembra mais, você faz parte da vida. Você conseguiu falar bem. Então, assim, essa parte da logística eu acho que não é um problema, mas você citou a mecânica e tem outra coisa também que pra mim é perrengão e não importa o quanto a gente passe, isso sempre me irrita, que é extremos. Frio extremo e calor extremo é algo que deixa a gente, assim, meio biruta mesmo. Doido. Porque o calor, a gente até falou muito sobre isso, a gente tava bem cansativo durante os 2, 3 meses aí que passaram de verão aqui na Europa, porque, mano, tava fazendo 40 graus todos os dias. 40 graus e dentro do motorhome ele vira literalmente um forno. E se você abrir a janela, entra 50 milhões de moscas, então você fica naquele paradoxo, será que eu aguento moscas? Aí você fala assim, não, eu aguento, porque tá muito calor. Aí pousa 7 na sua cara. Aí você fica desesperado, aí você fecha, você começa... Então a gente estava... A nossa vida inteira era pensar só, amanhã vai estar calor, o que a gente vai fazer? Onde a gente vai parar? Tem que ter sombra e de preferência perto de um rio, de um lago, de um mar, qualquer coisa. Porque precisa ter... Tipo assim, não que a gente fosse aproveitar e nadar todo dia, nunca, quem me dera. Saudades. Mas é tipo assim... Não tem como, então você teria que ir aqui na Europa, é proibido você deixar a cadeira fora do motorhome, porque, tipo assim, não é várzea. Então a gente não poderia simplesmente parar numa sombrinha, botar as cadeiras lá de fora, que é um pouco mais ventilado, porque não pode. Então
toda uma logística envolvida que foi muito foda, isso no verão. E quando é inverno, é um frio insuportável. E assim, pra ser muito sincera, a gente tem... Sabe quando você passa um... Eu gosto de citar um exemplo que eu nunca passei, porque eu não sou mãe ainda, mas toda vez que eu converso com alguma amiga conhecida que fala que foi mãe, e eu pergunto como que é a dor do parto, sabe que você não consegue nem lembrar, mas você sabe que foi muito difícil? Eu gosto de assimilar quando você tem um problemão mas você não consegue lembrar dele de fato. O inverno é esse problema pra gente. A gente passou um único inverno aqui e assim, foi ruim, mas eu sei que poderia ter sido infinitamente pior, porque o que acontece? O aquecimento do motorhome, né? A gente precisa de um aquecedor e esse aquecedor a gente já teve problema 2 vezes, então as 2 vezes que a gente precisou, ele quebrou. Então eu acho que a gente esse ano provavelmente vai reclamar um pouquinho mais de frio de novo, porque os planos, infelizmente, a gente vai passar parte do inverno aqui, então eu acho que vai mas ser... pra mim, a coisa pior do inverno é que as coisas tudo fecham. Por a gente estar aqui na Europa, a Europa funciona muito com turismo, tipo assim, é completamente focada no turismo. O inverno é o período de descanso. Esse período é tudo fechado. Então eu lembro que a gente tava, esse primeiro que a gente falou, a gente tava na Itália. Eu lembro que teve um dia a gente falou assim, mano, vamos no restaurante. Era um dia meio aniversário que a gente faz. Vamos no restaurante. A gente não achava restaurante, a gente tinha que reservar, ir numa cidade maior, porque até os restaurantes estavam fechados. Ou seja, chove todo dia, não tem absolutamente nada pra fazer e o frio somados. Então foi tipo assim, 3, 4 meses, tipo assim, a gente olhar um posto assim, que faz agora? Aí chega 4 da tarde, tá de noite, aí você pensa assim, que isso? É verdade. Mas aí, como eu já citei no início, né, a gente teve que virar, assim, experts em improviso também, né? E quem que você acha que improvisa melhor? Eu acho que com certeza o Bruno, né? Gente, eu sou o rei da gambiarra. Gente, eu não tô brincando. Se você não acompanha... clipes e um teco de madeira, eu vou fazer um trator. É assim, isso é, eu gosto. Se você não acompanha a gente nas redes sociais, já fica aqui o convite, né? Principalmente no Instagram e no YouTube, a gente mostra muito isso. O Bruno, ele sempre foi essa pessoa desenrolada, que tipo assim, faz uma gambiarra e arruma um negócio. Mas a vida no motorhome ensinou ele a ser a pessoa mais multitarefa que eu já conheci na minha vida. O cara faz tudo, velho. Tudo. Porque se você for contar, é igual eu falei, como é casa e carro juntos, toda hora acontece alguma coisa. Acontece. E detalhe, nosso carro é de 1998, então... Então, se você fosse parar para consertar, então, vamos supor na casa, você vai chamar um marceneiro, você vai chamar um vidraceiro. Aqui ia ser tudo caro. Tudo muito caro, eu não sei falar a ordem, mas tudo bem. Então você dá um jeito, você dá, isso aqui quebrou, esparadrapo. Aí você, esse esparadrapo não deu certo, aí você substitui. Aí quando dá de novo, você já sabe como funciona, cara. E aí você vai. Hoje em dia, qualquer coisa aqui, ó, estoura um negócio, eu pego um clipe, eu amarro, giro, passo um super bonder, pronto, tá pronto. Então hoje ele virou aí pós-graduado em elétrica, em construção, marcenaria, hidrelétrica, absolutamente qualquer coisa. Muito obrigado. Então você é aí o rei do improviso. Eu não sou muito, não. Na verdade, eu já tô meio acostumada com o que o Bruno é. Então, alguma coisa acontece, eu falo assim, hoje, até hoje, a panela começou a subir, a água começou a sair pra fora do meu macarrão. E aí a minha cozinha é desse tamanho, né? Tem 2 bocas de fogão. Aí eu fiquei assim, Bruno, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Porque a água começou a sair. Era só uma água fervendo. Então, eu tô meio viciada no seu improviso, na verdade. Muito obrigado. Fazer o quê? Esse é meu jeitinho. Mas nos perrengues, eu acho que o que mais ajuda, né, nesse meu dom, eu vou dizer, é calma. Porque a Thaís é um pouco mais apavorada. Então, quando acontece alguma coisa, ela primeiro dá um bug, aí na tua cabeça dela dá um treco assim, aí depois ela consegue processar a informação e ela que guia. Então, principalmente, por exemplo, aconteceu uma vez, muito interessante. Eu fui dar uma ré no motorhome, a roda de trás do motorhome entrou num buraco e ele entrou
de um jeito que a roda da frente perdeu contato com o chão. Então ele ficou tortinho, a roda da frente ficou flutuando, então não dava para acelerar para ir para frente. E a gente tava com visita. Aí teve aquele momento de pânico, eu tentando, a Thaís assim, a Thaís parou, respirou fundo, teve o tempinho dela, ela virou assim, Bruno, não adianta agora. Era tipo 9 horas da noite, a gente tava com 2 visitas aqui, beijo Vini, beijo Guelmi, e aí a gente tava com os meninos aqui, a gente ia tomar uma cerveja, ia dormir nessa vaga. Eu falei assim, cara, não adianta, não tinha nem luz, não tinha nada. Então eu consegui olhar para aquela situação e falar assim, não é o momento de resolver. Então eu acho que essa questão da reação do perrengue, a gente foi melhorando muito, principalmente eu. Eu era uma pessoa que assim, qualquer coisa que acontecia, não qualquer coisa, mas eu era uma pessoa muito reativa em... Deu um problema, eu ficava muito desesperada. Eu ainda fico, mas tem que ser uma coisa muito séria. E a gente brinca muito com isso aqui em casa, que a Thaís é o cérebro, eu sou os braços. Então, tipo assim, ela fala assim, o Bruno faz tudo, o Bruno não sei o que lá, mas a Thaís que dá a ideia. Então, tipo assim, ela vira e fala assim, Bruno, essa porta tá quebrada. Daqui a 4 dias a gente vai passar por tal situação. Se essa porta estiver quebrada, ela vai quebrar mais, ou senão vai dar um outro problema. Ela já pensa, ela faz toda uma estratégia mental assim que eu não consigo. Então, aí ela fala assim, é a sua hora. Então a gente tipo assim, uma divisão de logística. Assim, modéstia à parte, somos uma ótima dupla nesse sentido. A Thaís é estrategista. Então, por exemplo, nesse dia da roda, ela virou e falou assim, Bruno, agora não tem o que fazer, vamos ficar com os meninos, amanhã, no dia de sol, a gente resolve, a gente pensa. Passamos a noite super legal. Dia seguinte a gente resolveu muito rápido. Porque tinha gente passando, então a gente pediu pra um, que pediu pra outro, um cara veio e ajudou a gente. 2 minutos. Que de noite ia ser impossível. Exatamente, então acho que a gente consegue ter esse equilíbrio. Não estou dizendo que não rolem brigas e coisas assim na hora de uma situação difícil. Eu acho, inclusive, que acontece, né, óbvio, mas hoje a gente sabe remediar melhor. Então, por exemplo, às vezes dá uma merda muito grande ou acontece uma coisa um pouco mais séria, né, enfim, envolvendo o carro, geralmente, que a gente olha para aquela situação, aí eu dou 3 berros, o Bruno dá 2, a gente se olha e fala assim... Não é a nossa culpa, então a gente consegue dar uma equilibrada melhor hoje em dia também. É isso que eu ia falar, porque dependendo do tamanho, você vai chutar a cadeira, um mini perrengue, não vai dar nada, mas dependendo do tamanho do problema, gera um estresse tão grande que a briga entre o casal é eminente. Tipo assim, não tem fato. Não tem como, porque tá todo mundo puto. Então, o que eu falava assim, mas você deveria. Nossa, nunca falo um negócio desse. Mas enfim, gera uma treta. Hoje em dia a gente já passou por tanta situação que a gente vira um pro outro assim. Tá. Calma, bebe uma água pra lá, eu bebo uma água pra cá, vão dar uns 2 minutos, depois a gente conversa. Eu lembro que aconteceu outro dia, a gente levanta uma tábua ali pra estender nossa cozinha, que fica bem em frente à porta de saída. E pra entrar no Duca, é uma escadinha, né? Então você tá desatento, você bate. Thaís foi lá e bateu. Dei risada, ela ficou brava. Gente, mas assim, não é uma batidinha, eu quase abri aqui, ó, a massa cefálica aqui pra fora, o negócio horrível. Ela ficou brava, brigou comigo, eu tive até que esconder o riso e tal, porque senão ia gerar uma treta muito maior. Passou 1 hora? Não passou 2 horas? Não passou. Fui bater a cabeça no mesmo jeito, assim, karma, assim, foi... Aí nós dois rimos muito, ela cuidou de mim, porque o meu até ralou, sangrou. Rimos muito e tal. Tipo assim, esse é um tipo de perrengue que passou poucos minutos e a gente já conseguiu rir. Aquele papo que a gente tava anterior. Mas eu acho que mesmo em meio a tantos perrengues, a gente precisa admitir que, ó, o anjinho da guarda trabalha 24/7 aqui em casa. Gente, o do Bruno principalmente, tá? Eu acho que o meu caso é meio que por osmose, a gente tá junto aqui e tal, passa pra mim um pouco dessa sorte. Mas o Bruno... E aí eu acho que vale a pena a gente citar 2 casos, porque, véi, eu não sei se a gente já falou sobre isso. Eu acho que a gente nunca falou sobre isso só pra amigo, nunca gravou esse assunto. Não, a gente mencionou no podcast que a gente tava lá na Irlanda. Mas vamos
vamos lá. Primeiro de todos, você quer contar qual? Mas vamos por ordem, né? Tá. Aí foi o... Primeiro dia de motorhome. Primeiro dia de motorhome. A gente tava de motorhome na Irlanda. Compramos a balsa pra vir pro continente, porque a Irlanda é uma ilha, né? Então a gente tinha que descer pro sul da ilha, pegar um barco de várias horas e chegava na França. E... passagem comprada, Primeiro dia morando no motorhome. Tudo certo, passamos em tudo, despedimos de todo mundo. Eu e ela, primeiro dia, assim, ó, tava dia de sol. A gente descendo lá pro porto, a gente parou num lugar, tipo, um monte de carro parado, a gente viu que tinha uma praia, mas, cara, vamos parar aqui. E assim, tava sol, né? Irlanda nunca faz sol. E era a nossa experiência de motorhome, porque, assim, é o primeiro dia. Então a gente, cara, vamos parar aqui. A gente não podia tomar uma cervejinha, vamos só lá, eu estacionando, tranquei o motorhome e tal, beleza, fui. Aí eu virei, a gente lá na praia, assim, velho, eu vou fazer pelo menos um cafezinho, vou lá fazer um cafezinho pra gente. Ela falou, tá bom. Aí eu voltei pro motorhome. E eu fiquei na praia. Aí eu cheguei, a porta da frente do passageiro tava meio encostada. Eu falei assim, mas isso aqui não tava assim. Não. Aí eu abri, fechei, destranquei o motorhome, entrei, tava todas as portinhas abertas, várias coisas no chão, tudo revirado. Aí eu parei, eu olhei, o computador tava no sofá, o meu celular tava aqui, o tablet, tipo assim, porque a gente tem alguns os nossos meios de trabalho, né? Computador, tal, essas coisas, equipamentos, E tava tudo no sofá, junto com as roupas reviradas e tudo tacado, assim. Eu falei assim, gente... Aí eu conferi tudo, assim, tudo aqui. Aí eu lembro que minha carteira tava no motorhome, mas ela tava meio escondida sem querer, não foi de propósito, assim. Aí eu olhei, não lembrei onde é que tava, eu olhei, ela tava lá também. Eu assim, gente, mas o que aconteceu aqui? Aí eu voltei lá, eu sei que a Thaís ia ter um pequeno curto. Aí eu voltei lá pra ela, ela falou assim, e o café? Eu disse, café mesmo, até esqueci, menina. Você deixa as portinhas abertas assim lá do motorhome? Só pra saber. Só pra ver. Ela falou assim, aí já cresceu o olho, já foi levantando, assim, não lembro. Alguém entrou no motorhome. Eu falei assim, o que levaram? Eu falei assim, então. Nada. E aí é que entra a loucura toda. De fato, alguém entrou no motorhome, a gente descobriu por quê. Porque com o tempo você vai pegando a maleta. Suposições. Não, a gente deixou a porta lá na frente aberta. Não, ela tava meio trancada. Ela tava no meio do caminho. Então, alguém puxou e... Se você forçasse umas 2, 3 vezes, ela abria. E aí na época a gente não sabia, então a gente não tinha fechado direito, a pessoa entrou, então, pelo banco do passageiro. Só que até hoje a gente não consegue entender como é que ela teve acesso a tudo isso. Então, tipo, tinha coisa pequena, celular, GoPro. Por que é que a bendita da pessoa que entrou aqui não pegou nada? Não pegou absolutamente nada, só revirou tudo e a gente não perdeu nada. Só que assim, imaginem vocês que em qualquer outro cenário, em qualquer outro lugar, em qualquer outra situação, a pessoa não deixaria uma calcinha pra trás, entendeu? Tipo assim, teria levado absolutamente tudo que encontrasse de valor. E nesse dia, eram tipo 3 horas da tarde, num bairro residencial, com outras pessoas perto, simplesmente não levaram nada. As minhas teorias sobre é que a pessoa estava procurando dinheiro e não achou dinheiro porque, como é na Irlanda, não é fácil revender coisa roubada, enfim. Então, não achou dinheiro, alguém chamou e ele saiu correndo. Então, foi coisa assim de... Entrou 5 segundos, revirou tudo, não achou dinheiro, saiu. Essa é uma teoria, que eu acho que é a mais pertinente. E a outra é que eu inventei uma máquina do tempo e eu voltei nesse dia para tentar entender o que tinha acontecido. Aí eu fui, fiquei esperando e vi o Bruno do passado vindo. Aí tudo se encaixou, eu falei assim, fui eu. Aí eu entrei rapidinho, baguncei tudo e saí. Claro. Claro, o que vocês acham? Eu acho que Bruno, né, ele tá assim numa certeza tão boa que... Contem aqui nos comentários qual das teorias faz mais sentido na opinião de vocês. Porque eu vou voltar nesse dia e vou lá ver o que aconteceu. Ou então coloquem aí a teoria de vocês nos comentários. Eu quero saber o que vocês acham que pode ter acontecido. Mas enfim, essa foi a primeira vez. Se isso tivesse de fato acontecido, né, alguém pegado nossas coisas e tal, a gente simplesmente não poderia ir embora porque a gente não ia ter como trabalhar. Essa que é bem
a realidade. Então, No primeiro dia, volta de rede, imagina toda a despedida. Todo mundo despediu, aí volta. Ai, que vergonha. Nossa, não. Enfim, graças a Deus, então eu acho que essa foi muito marcante. E agora eu venho com uma do futuro, uma mais nova. Mais recente, bem recente. É recente, porque essa daí que o Bruno tá falando foi em junho de 2022, que foi assim que a gente se mudou pro motorhome. Essa que eu vou contar pra vocês foi em abril de 2025, então foi agora. A gente passou uma temporada na Ásia, né? Então deu uma fugida pra lá. A gente passou 6 meses viajando pela Ásia. E o penúltimo país que a gente passou foi a Coreia do Sul. Que incrível, inclusive. Porém, incrível. Não só incrível, como provou para que veio. Que é o seguinte: das maiores qualidades que as pessoas falam sobre a Coreia do Sul é justamente sobre a segurança que existe lá. E a gente provou na pele que é verdade. Porque o que acontece? A gente estava num hostel por 3, 4 dias na capital, lá em Seul. E pra economizar a gente ficou num hostel, porém pegamos um quarto privado. Mas não deixava de ser um hostel, então significa que tinha, sei lá, pelo menos 50 pessoas lá. Eram vários quartos com várias camas e alguns quartos que eram privativos, igual o nosso caso. E aí a gente tinha uma chave, obviamente, para poder fechar as nossas coisas e tal. E lá a gente tava num batidão de sair cedo, voltar só de noite. E eu acho que isso foi, tipo, no terceiro dia, assim, a gente saiu de manhã, tipo, 9 horas da manhã. Andamos o dia todo. Gente, o dia todo. Então a gente ficou, sei lá, das 9 da manhã até 10 horas da noite na rua. Então sabe quando você chega que você não tá conseguindo nem pensar mais? A cabeça tá assim, você só quer dormir? Beleza. Chegamos no hostel. Aí começa pelo fato de que, assim, geralmente quando você tem um hostel, tem sempre uma recepção, uma pessoa que fica lá pra guiar a galera, ou então uma porta que tem código. Esse não. Esse daí ficava numa quebrada, não era muito assim. Era o mais barato que a gente já Era o mais barato que tinha lá, e aí a porta ficava aberta o dia inteiro, 24 horas, não importava, e não tinha ninguém na recepção, era um check-in meio automático. E aí a hora que eu entro, assim, era um corredor longo, sabe? Pensa num corredor bem comprido, assim, sei lá, umas 4, 5 portas pra cada lado, assim, beleza. E lá aí, no fundo, a última porta escancarada. A última porta escancarada. E aí eu falo assim, Bruno, aquele ali não é o nosso quarto, não? Só que sabe quando você tá tão cansado que eu falei com calma. Eu só falei assim, Bruno, esse quarto é aquele quarto lá. Eu lembro que foi uma memória. Até hoje, pra mim, era meio lúdico. Tava até meio embaçado. Gente, eu juro por Deus, a gente não tinha bebido nada, a gente não tinha feito nada. Porque senão eu ia falar, a gente tava bêbado, sei lá, não é possível. O que aconteceu não era possível. Aí eu olhei e falei, Bruno, a porta tá aberta. Bruno, não tá não. Eu falei, Bruno, a porta do nosso quarto está aberta. Aí ele não conseguia, né, terminar esse raciocínio. Como eu falei, a gente tava muito cansado. Quando a gente chegou, gente... Mas não, dessa vez não foi porque mexeram, é porque não mexeram em nada. Nós que jogamos no chão mesmo, mas assim, o computador tava bem pertinho da porta, porque era a tomada mais próxima. Então assim, com a porta aberta, tava o computador até com a tela ligada assim, no chão, meio virado pra porta, porque era o único jeito de deixar carregando, tinha deixado umas coisas baixando, então tudo, ninguém nem entrou, nem mexeu. Mas a porta tava escancarada, dava nitidamente pra ver o MacBook em cima da mochila no chão, igual o Bruno tá explicando. Eu tranquei a porta de um jeito, eu não sei, eu fiz merda. Lógico. Vamos deixar aqui mas registrado. Só que eu fechei de algum jeito a tranca, que a tranca trancou, mas não trancou. Eu acho que, tipo assim que eu saí, ela deve ter aberto, mas a tranca ficou, sabe, com a linguinha pra fora? E aí não dá pra bater. Então, mesmo as pessoas que provavelmente, eu creio, que tentaram fechar, pô, essa porta tá aberta, né? Vão tentar fechar, a língua batia. Então a porta nunca fechou. Então ficou lá aberto o dia todo. Gente, escancarado. Todas as nossas coisas estavam lá. Ninguém encostou. Só não tava o nosso passaporte e o celular porque tava com a gente. O resto, drone, computador, iPad, tudo que você imaginar, que também, tipo, coisas caras, estavam jogadas no chão. Ficou 12 horas com a porta aberta e ninguém pegou absolutamente nada. A gente também consegue se livrar aí de várias coisas. Então, essas acho que foram os 2 livramentos que eu consigo pensar. Aí assim. agora vão pro top perrengão mesmo, né? Que é os que a gente... As histórias boas, história quente. História boa, tá. Então vamos vamos do menor pro maior, né? Eu acho que o menor... O menor do top 3, eu quero dizer. Tem pelo menos Bati a cabeça no Paranauê ali, não conta. Tá, eu acho que a gente pode começar... Nossa, tá...
Há 7 anos atrás, a gente fez um mochilão pela Ásia e um dos países que a gente passou foi as Filipinas. Para quem não sabe, a Filipinas é um dos países, na verdade, que mais tem ilhas espalhadas. Então, são sei lá quantas milhares de ilhas. Então, assim, se locomover lá é, assim... Barco, teco-teco... Não, é horrível, é horrível, assim. O que o país tem de lindo, ele tem de difícil para locomoção, e enfim. E aí, a gente queria muito ir para uma ilha que chama Siargao, que é, tipo assim, uma das ilhas, pra mim, a ilha mais bonita que eu já vi na minha vida até hoje. Valeu chegar lá, mas e pra chegar lá? Conta lá, Brunete. A gente tava no extremo oposto. Então vamos pegar aí o Brasil, a gente tava no Rio Grande do Sul e queria ir lá pra Fortaleza. Era essa a pegada. Era isso aí. Mas só que na pegada é Filipinas. E como a gente falou, é um monte de ilha, então imagina que jogaram uma bomba no Brasil, tudo ilha. Então do Rio Grande do Sul até a Fortaleza. O jeito mais perto que a gente, o jeito mais barato, e porque tava meio alta temporada que a gente conseguiu, é da cidade que a gente tava, a gente pegava 1 ou 2 aviões? 2 aviões. 2 aviões? Não, mentira. A gente pegava primeiro uma van. De horas, tipo 4 horas. 4 horas. Aí a van não deixava no aeroporto. Então a gente tinha que pegar um transporte público que era tipo uma van aberta que as pessoas entravam, tipo um caminhãozinho. Nossa, é tipo um caminhãozinho que você entra na caçamba atrás, dividido com os locais, assim, incrível. Aí vai pro aeroporto, do aeroporto pega um avião, aí depois pega um outro avião. Depois desse outro avião, a gente tinha que pegar um barco. E esse barco ia pra uma ilha principal mais próxima e depois a gente ainda tem que pegar um segundo barco. Nossa Senhora. Mas foco nesse primeiro barco. Nossa Senhora. Esse barco, ele ia dirigir por quase 24 horas. É. E a gente chegou lá, não falava a língua. A gente chegou, imagina, como o transporte deles é basicamente barco, os portos são as rodoviárias. Então imagina você chegar numa rodoviária de uma cidade grande. Então rodoviária de São Paulo, rodoviária da Bahia, Salvador. Imagina, rodoviária, aquele bairro caos, gente pedindo dinheiro, vendendo chips, vendendo coisa, vendendo ticket falso. A gente chegou de 2 mochilões, 2 gringos nesse rolê. Aí a gente muito perdido, indo no guichê, ninguém falava inglês. Uma alma, um santo chegou e falou assim: não, vou ajudar vocês, o que vocês querem? A gente explicou pra ele, ele falou: é tal guichê. E tipo assim, guichê não era uma rodoviária, era tudo na rua, literalmente na rua, e eram umas lojinhas assim, os guichês. E aí a gente foi nessa primeira lojinha, aí falou assim: não, é só amanhã, 8 da manhã. A gente falou assim: não, a gente olhou, tem outro. Aí ele perguntou pra perguntou, tem uma outra lojinha. A gente andou mais um espaço, achamos a outra lojinha. Compramos o ticket, ia sair em poucas horas, que a gente já sabia. No que a gente comprou, o cara perguntou assim: você quer com ar-condicionado ou sem? Aí a gente, qual a diferença de preço? Pergunta de milhões. Era uma diferença de preço, assim, na moeda deles era uma diferença grande, mas a gente tava com dinheiro pra isso, não era uma grande diferença. Foi uma economia burra. A gente perguntou pro moço que tava ajudando a gente, que era simples. Ele virou e falou assim: não tem diferença nenhuma. O ar do navio, como ele tá sempre em movimento, é fresquinho. É então, aberto lá. Então não esquenta, ar-condicionado. Aí a gente disse: não, beleza. Deixa sem ar mesmo. Nossa, aí beleza. Aí a gente foi pro barco sem ar, né? Aí entramos lá, tal, depois de sei lá quantas horas. Quando a gente entra, já bate um desespero. Gente, vocês não estão entendendo. Eu não estou brincando. Era um barco caindo aos pedaços, assim. Era assim, calamidade pública, enfim, bem ruim. E aí, a nossa ala lá, né? O lugar que a gente tinha o direito a ficar calado, era essa área que era tipo a área mais barata de todas. Só que quando a gente chegava lá, juro por Deus, parecia, sei lá, eu nunca nem vi, parecia tipo cadeia, assim, eu tinha, sei lá, pelo menos umas 200 beliches. Era aberto, então era a área do barco, então você conseguia ter acesso, você via o mar, assim, não tinha janela, não tinha nenhuma proteção. Segurança, assim. Não, zero. Aí eram uns colchão, tipo assim, bem fininho. O colchão, porque provavelmente quem pega isso é a galera mais simples, então se você deixasse lençol, deixasse travesseiro, provavelmente eles levavam, essa é a minha teoria. Então o próprio colchão, que era fininho, ele chegava na parte que era pra ser um travesseiro, ele era mais gordinho, então era isso.
Horrível, assim. Meio de um couro sintético, então a gente deitava no calor, o suor grudava. E era um calor de 45 graus, Lá assim, eles... pra baixo, pra nada era 45 graus. Lá um negócio que eles curtem muito é briga de galo, então a galera transportando galo e galinha, então assim, perto do mar, que era tipo assim, onde era tipo uma sacada, não, parapeito, cheio de galinha numas cestas, assim, numas gaiolas. Aí a gente olhou assim, que é isso? Aí corta pro ar-condicionado. A gente falou assim, não, vamos explorar o barco, vamos ver como é que é. Gente. Tudo fechado de vidro. Todo mundo tinha lençol, coberta. Você lembra disso? Nossa! Se você passasse muito frio, porque o ar-condicionado era forte, tinha cobertinha e travesseiro. E era, eu juro por escurinho. Deus. Gente, a tradução pra moeda, vamos pensar em real, não dava tipo 30 reais a mais. Não dava 30 reais a mais. Essa foi a nossa economia. Não, e a gente no desespero, não tinha como mais trocar, não tinha como fazer nada. Passamos perrengue. Aí eu virei pra Thaís, não, vamos tentar pegar uma cama aqui que não tem ninguém. Tinha umas camas sobrando, não deu. Gente, enfim, esse foi o primeiro, esse foi o mais leve. O segundo foi aqui no motorhome, que também foi bem marcante pra mim, porque foi a primeira vez que eu recebi a minha mãe e o Carlinhos, que é meu padrasto aqui, né? Então eles foram visitar a gente na Itália, primeira viagem do Carlinhos e tal. Então eu tava, tipo assim, naquela, né, expectativa de oferecer pra eles, tipo assim, melhor experiência da vida dentro das nossas possibilidades. E aí, beleza, eles chegaram na Itália à noite e tal, buscamos no aeroporto, aí eles vieram pra cá, todo mundo super feliz, meu Deus, uhul, chegamos. Nessa mesma noite, pegamos a pior chuva que a gente já pegou até hoje aqui no motorhome. E era uma chuva, não era chuvinha. Eu juro por Deus que eu achei que o Duque ia ser levado por essa chuva. Era muito forte. A gente tinha pegado umas chuvas fortes, mas a gente tava assim, no alto de uma montanha, que tava ventando e era uma chuva muito... Não num estacionamento de mercado. Cidade. Tipo assim, era um negócio muito... Não tinha pra que aquela chuva. E lógico que aconteceu logo no primeiro dia. Eu lembro que eles chegaram cansados de viagem, tomaram um banho. Tomaram um banho. O chuveiro do Duque é super gostoso, então tomaram um banho assim, nossa, que chuveiro gostoso. A minha mãe, sabe, aí você quer impressionar e sua mãe já olha pra aquela... Nossa, filha, bom chuveiro, né? Menina, você viu? Que loucura. Então, ressaltando, meus sogros, eu não sei falar isso. Eles chegaram, então assim, pô, queria que desse tudo certo, então esse primeiro dia aí a chuva, assim, pô, não, mas isso aí é só hoje, não vai acontecer de novo. Mas aí o que aconteceu? Essa chuva, como eu já contei pra vocês, o Duque é um senhor de idade, né? Então tem uma infiltraçãozinha. A chuva foi tão forte que entrou, a gente tava dormindo na cama que é em cima, que não é nessa área oposta à câmera. Começou a chover na gente, você lembra? A gente teve que cobrir com toalha. No dia seguinte, a gente descobriu que entrou água não só na cama que a gente tava dormindo. Porque na cama a gente já tava ali, beleza. Entrou água num escapamento. A gente tinha uma chaminézinha que é o aquecedor de água. Ele é a gás, então é com fogo. Então a fumaça precisa sair pra algum lugar, sabe? E não dentro do motorhome. Então tem tipo uma mini chaminézinha. O que não deixa entrar água, que vai colado assim em volta dessa chaminézinha, tava furado, não sei, a chuva balançou de um jeito X, entrou água por dentro da chaminé, que entrou dentro do aquecedor de gás, que queimou a placa-mãe. Então ele não acendia mais, era só água gelada. E tava no inverno, quase inverno, tava muito inverno, frio. Era meio de novembro, era tipo assim, tava 3 graus. Frio. Eles vieram do Brasil, então vocês imaginam que eu tava aqui com a minha mãe, com o meu padrasto, a gente, tipo assim, querendo oferecer a melhor coisa e do nada a gente não tinha mais banho. Pra tomar banho, teve dia que o Bruno pegava um galão de água. Não, todos os dias. Todos os dias, é todos verdade. Todos os dias. Eu pegava, porque não deu tempo. Eu ligava o fogão, esquentava a água quente. Na panela. Enchia, tinha uns galões de 8 litros assim, então a gente colocava essa água quente, colocava um pouco de água fria, quando a gente achava que a temperatura estava boa, pronto, você vai pro banho. Ia com um garrafão, tomar banho de garrafão. Então, minha visita que veio visitar, que era o meu sogro e minha sogra, tomaram banho de garrafa na minha garrafa. Gente, isso foi muito marcante. Foi. E outra coisa que aconteceu já nesse mesmo combo, que você não tá lembrando... Pagamos pra consertar uma das vezes que queimou o nosso aquecedor. Também não funcionava. O aquecedor também não funcionava, então a gente ficava aqui dentro batendo queixo, todo mundo tinha que ficar cheio de blusa, de cachecol. Gente, assim, lástima, loucura. Mas eu acho que assim, né, virou história pra contar, foi engraçado. Hoje a gente dá muita risada, mas damos muita risada e no fim das contas, tipo assim, a gente passava pouquíssimo tempo dentro do motorhome, então a gente ficava turistando e tal, e quando chegava aqui todo mundo já sabia
sabia do perrengue, então Já tava todo mundo muito acostumado. tava acostumado, eles são super simpáticos, então todo mundo tirou de letra, chegava no final, eu cozinhava, então, porra, tá cozinhando, me dava uma aquecida na casa, a gente ficava aqui na coberta e tal, até a hora de dormir, dia seguinte a mesma coisa, no final foi uma viagem super legal. Nossa, acho que foi assim uma das melhores viagens, mas foi... Eu lembro que isso me marcou um ponto que a Thaís estava planejando sempre as viagens e tal, eu falei assim, Thaís, a gente tá com tempo, eu preciso que o último dia a gente pegue um Airbnb, alguma coisa, a gente fecha, eu pago, seus pais não precisam pagar, não tem dessa, a gente paga. Vamos pro Airbnb. Aí nesse último dia fomos pro Airbnb, cada um tomou banho de meia hora. Eu acho que eu tomei uns 2 banhos. Nossa, enfim. Ai, mas virou história. E aí, top 1, que eu acho que esse foi o decisivo. Quem acompanha a gente no Instagram não tem como esquecer. Ano passado, exatamente em setembro, a gente tava viajando pela Grécia, de novo com os meus pais. Eles vieram agora, 2 anos depois vieram pra Grécia. A gente conversou com o Duca. O Duca é o motorhome. É o nome do nosso motorhome. A gente virou pra ele assim, Duca, por favor, a última vez você avacalhou, dessa vez não quebra. Por favor, eles vão ficar tantos dias, não quebra, não faz nada, não estraga o chuveiro. Aí ele deu uma buzinadinha pra mim e eu entendi que... Porque ele tem vida própria, gente. Claro. Não estou brincando, ele tem vida própria. Ele falou, beleza, ponto final. E aí, realmente, fizemos assim uma viagem épica. Dessa vez a minha irmã veio também e tal. Viajamos, levamos eles para as melhores praias da Grécia. Aquela coisa, não gente, incrível. Nada. Perfeita, viagem perfeita, 0 problemas. Levamos os 3 pro aeroporto, em Atenas, né, que é a capital lá da Grécia. E aí, eu juro por Deus, não deu papo de 10 minutos a gente dirigindo a rodovia, porque a gente tava indo pra um outro estacionamento, né, parar, organizar a vida. E não estourou. Bum! Pum! Mano, no meio da rodovia. E segura o carro, tal, encostamos. Tive que trocar o pneu, porque era via pedagiada, os caras não só ajudaram, mas eles trocaram o pneu pra mim, foi maravilhoso. E falaram só, você tem que arrumar o outro pneu, isso aqui é só o step, beleza. Dia seguinte a gente arrumou, a gente foi numa borracharia, o cara arrumou, e ele virou e falou assim, ó, eu não tô conseguindo encaixar 2 parafusos, os parafusos são curtos, você precisa ir achar um lugar que tenha parafusos, porque senão vai dar merda. Eu disse, tá bom. Fomos, aí a gente dirigiu pouco nesse dia. Sim. E eu lembro que começou um barulho na roda. Eu olhei pra Thaís e os parafusos estavam soltos, a roda tava meio mexendo, tipo assim, gente, que loucura. Aí na verdade o que a gente começou a fazer foi, eu andava tipo 2 minutos, parava, o Bruno ia com o negócio, com o canal, sei lá, daquele negócio de apertar, não era? Aí primeiro a gente falou assim, a gente precisa achar o negócio do parafuso, aí isso era tipo assim, um dia seguinte vamos fazer essa missão. Aí no que a gente foi achar uma loja de parafuso, a gente ouviu um barulho. Um desses parafusos que existiam rompeu. Nossa. Aí ficou com só 2 parafusos. Aí eu tipo, no meio da estrada, os gregos dirigem igual uns loucos. Aí eu fui lá a pé, tive que andar uma meia hora, 40 minutos. Voltei com o cara me veio com carona com os parafusos. Ele virou e falou assim, ó, eu acho que são esses parafusos. Eu não tenho macaco, o macaco ficou lá na loja, mas tá no meio de uma autoestrada. Os gregos são loucos, não é seguro você levantar isso aqui. Se eu fosse eu pedir um seguro, não sei o que lá. Achei um outro cara que me ajudou, consegui colocar a roda, mas esse mesmo negócio, os parafusos não entravam direito. Aí o que a Thaís falou, dirigia 1 minutinho, parava, apertava o parafuso. Mas 1 minutinho, apertava o parafuso. Numa dessa, o parafuso eu fui apertar e já estava apertado. Eu falei assim, dá para ir um pouquinho mais longe. Aí eu andei mais um pouquinho, a Thaís desesperada assim, Bruno, para, que a gente precisa olhar os parafusos. Assim, eu vou parar. Ele não parou. Não, vamos encostar. Aí eu lembro, não tinha onde encostar. Não tinha acostamento. Não tinha onde encostar. Aí assim que eu vi eu joguei pra direita. O Ricardinho que me falou isso, acredita? No que eu joguei aqui, a roda abriu, porque ela tava reta. Então no que eu joguei pro lado, a roda meio que Se você tivesse ficado reto... mas uma hora ia cair. Mas enfim. No que eu fui jogar, a roda soltou. O motorhome caiu no chão. Literalmente. Faísca no chão, gente gritando. Mano, sessão da tarde. Não, assim, eu acho que foi, de verdade, gente, foi o maior livramento. Porque, imagina, a gente tá falando de um carro que pesa algumas toneladas. Nós 2 aqui. A minha família poderia estar aqui. Se eles estivessem aqui, eles estariam sentados aqui no banco de trás. Mais peso. Era mais peso, botijão poderia de ter gás fica aqui machucado. atrás. Exatamente no mesmo lugar onde caiu essa roda, passa a nossa tubulação de gás, poderia romper
romper essa tubulação de gás e o Duca realmente ia, do nada, explodir, literalmente. Então, assim, cara, aí eu nem quero ficar me estendendo tanto, né? Mas, assim... E esse foi o maior perrengue Foi da o nossa maior vida. perrengue, porque foi extremamente caro pra resolver. Foi muito difícil conseguir gente pra ajudar a gente. A gente levou golpe de, tipo assim, pagamos 3 vezes mais do preço. E aí depois disso, começou a acarretar outros problemas. O Duca nunca tinha dado problema sério. Depois disso, foi um atrás do outro. Então, assim, não virou só um problema perigo, ele virou, tipo, um perrengue financeiro bizarro, porque a gente perdeu muito dinheiro nessa época. Mas voltando no tema que a gente tava de como levar os perrengues, eu lembro que até cair a roda, eu falei alguns perrengues, né? Então, por exemplo, estourou um pneu, tivemos que esperar um cara consertar. Foi tudo de boa. Fomos numa borracharia, a borracharia mandou para outro cara, o cara, aí o pneu deu bizil 2 vezes, aí achei uma outra pessoa, aí tudo isso, nós dois estávamos de plenos. boa, a gente. Thaís, assim, plena. Pessoal, então, deu isso aqui, caiu isso aqui, vamos tem que fazer fazer tal isso. aqui. Tu, gravava, filmava, fazia stories, ria. Tal. Virou uma série. Se vocês quiserem ver tudo isso que eu tô contando, vai no nosso Instagram e roda lá pra baixo. Roda lá, rola lá, que tem uma série de vídeos que eu criei nessa época. Então, assim... Mas eu lembro que quando caiu a roda, a gente perdeu. Eu fiquei muito. Eu não sabia o que fazer. Eu lembro que a minha visão até deu uma escurecida. A Thaís teve uma crise de pânico. A Thaís ficou muito mal. Porque, tipo assim, botaram muito terror na gente. Porque não. Como era a roda de trás, não tinha como puxar ele pra um guincho. Os caras queriam que a gente usasse um andaime. Um negócio de carregar. Então teria que literalmente pegar o Duca com sabe lá Deus, com uma garra. Eu não sei, e botar em cima do carro. Então isso ia ser 4.000 euros. Então, tipo assim, no meio disso tudo, acabou que a gente conseguiu resolver. Achamos um cara, mas... Foi muito estressante. Eu consigo rir disso, a Thaís não consegue. Gente, eu não consigo achar essa história engraçada. Vocês me desculpem, porque realmente é um negócio assim que depois disso muitas outras coisas aconteceram por conta desse problema. Porque forçou as rodas da frente. Então, é igual a Thaís falou, começou a dar vários outros problemas. Então, tipo assim, quase uma vez por mês começou aí uma roda que consertou, aí estragou a outra. Aí conserta essa, estragou a outra. Estragou isso. Aí volta pra outra que o cara não tinha resolvido direito. Enfim, assim, eu acho que ficou longo, mas espero que vocês gostem dos 3 casos aí, porque eu acho que realmente, assim, a gente pode ficar o dia inteiro contando caso de coisas que aconteceram, mas que, querendo ou não, essa coisa da vida nômade, né, que foi uma coisa que a gente optou, a gente vive dessa forma porque a gente gosta, porque a gente quer, porque a gente se sente realizado dessa forma, ensina muita coisa também, né? Então a gente aprendeu muito sobre flexibilidade, sobre não achar que tudo é o fim do mundo, então a gente consegue olhar as situações de forma mais racional e... Que as coisas não estão sob o seu controle. Total. Então, tipo assim, eu sei que tem muitas pessoas que quando alguma coisa foge do controle, é muito difícil, dá até Sim. Você vai aprendendo com a vida que nada tá sob o seu controle. Absolutamente nada. Eu acho que a gente só tem isso um pouco mais intenso, mas pra todo mundo. E aí eu deixo isso pra você também, gente. Não, se você é essa pessoa que se desespera com qualquer coisa ou que acha que tudo tem que sair exatamente do jeito que você planejou, queria te dar um spoiler da vida aqui que não vai acontecer. Não adianta. E tipo, além disso, eu acho que tipo assim, você acaba se auto-sabotando, porque as coisas vão fugir do seu controle, as coisas vão dar, então tipo assim, um negócio de férias, a gente vai sair daqui sábado de manhã, então sábado à tarde vai estar acontecendo isso, no dia seguinte, aí o pneu estoura. Então a rodovia engarrafou, tudo foge do controle, isso acarreta em destruir todos os planos que você tinha feito pro resto do dia ou pros próximos dias. Então é uma absorção que, se você tiver a plena consciência que não está sob o seu controle, você vai deixar de se estressar, não vai estressar as pessoas ao seu redor, então vai ser tudo muito mais fácil você conseguir absorver, assim, tudo bem, deu errado, o que vamos fazer agora? Já que não vamos chegar, já que a casa tá lá, a gente não vai conseguir, o que a gente pode fazer? Vamos voltar? Vamos conversar com as pessoas, porque também
é tudo sobre pessoas, você compartilhando e não se estressando, provavelmente você vai achar uma solução muito mais inteligente. E eu acho que não é só sobre isso, é também, às vezes, o perrengue ou uma situação difícil, ela vai te levar para algo bom. Várias vezes também a gente passou diversos problemas, não só nessas situações que a gente contou aqui. A mudança de rota, a mudança de planos, ela também nos levou a lugares e a situações e a experiências incríveis. Então eu acho que se você é uma pessoa que não está aberta e não tem essa flexibilidade, começa a fazer esse teste de às vezes conseguir deixar as coisas um pouco mais flexíveis. Eu não tô pedindo para você se mudar para um motorhome e passar tudo isso que eu contei até aqui, mas se colocar numa situação aonde você mostre essa flexibilidade para outras pessoas e até para o universo ir guiando a sua vida para você viver outras coisas também. Porque apesar do perrengue ele tá com a gente o tempo inteiro, ele também reserva aí coisas boas, né? Então acho que é muito sobre isso. Essa vida ensinou pra gente resiliência, é o nosso sobrenome. Temos aqui, é o nosso lema de vida, persistência e resiliência, e é fato. Essa flexibilidade, o desapego das coisas também. Então, tipo assim, a gente é zero apegado a coisa material e coisa assim, porque a gente sabe que deu um problema aqui, a gente vai, conquista de novo e tal. Não que a gente não fique chateado, mas essa vida eu acho que acaba ensinando muito disso pra gente, né? E aí é isso, né, gente? Sempre vai ter perrengue, mas a gente dá um jeito. Eu acho que esse é o nosso lema de vida, e se eu puder te dar um conselho, é isso. Tenta perder menos cabelo quando as situações acontecerem, porque elas não vão deixar de acontecer. E aprenda a rir desses seus problemas. Então, não na hora, porque problemas, tem problemas e problemas, mas a partir que passa um problema, ele vira um caso. E, por exemplo, esse aqui, a gente contou vários casos que na hora a gente estava a ponto de ter um treco, um colapso. E hoje é uma história que você senta quando com os amigos no bar e ri disso e tal. A maioria dos problemas que não são assim de grandes absurdos, igual esse da roda, viram bons casos e bons proveitos, e você aprende a lidar com as mesmas situações ou parecidas de uma outra forma. Inclusive, se você achou que contamos bons casos aqui, se você gostou desse episódio, vou lembrar você de deixar um like no YouTube, de se inscrever no canal, de contar pra gente aí qual desses casos foi assim o top pra vocês. Conta também um caso, eu gosto de ouvir vocês contando do outro lado pra gente saber como é que tá chegando do lado daí. Então conta pra gente aí um caso bom de perrengue que você superou. E é isso, eu acho, né, Brunão? Que venham mais perrengues que a gente... Vem o próximo, não, que vem menos. Mas só quando chegar... Mas a gente vai dar um jeito, vamos resolver. Bom, é isso, gente. Até semana que vem e tchau, tchau. Tchau, tchau.